Dizemos que a gestante tem placenta prévia ou placenta de inserção baixa quando a sua placenta está posicionada em um local que provoca obstrução total ou parcial do colo do útero, que é efetivamente por onde o bebê precisa passar na hora do parto vaginal. A placenta prévia é, portanto, nada mais que uma obstrução na saída do útero. Bom, historicamente, a placenta prévia era dividida em 4 categorias. A primeira é a placenta baixa. A placenta apresenta a inserção baixa, mas não chega a encobrir a saída do útero. A segunda é a placenta prévia marginal. A borda da placenta chega a encostar na abertura do colo do útero, mas não chega a obstruí-lo totalmente. A placenta prévia parcial é a placenta que cobre parcialmente a saída do útero, ou seja, ela já está mais embaixo. E a placenta prévia total é a placenta que cobre totalmente a saída do útero, impedindo o bebê de passar. Porém, a classificação da placenta prévia foi reduzida para apenas 2 categorias, que acabam ditando a forma como o parto vai ser escolhido. A placenta prévia menor ou placenta de inserção baixa são os casos que há obstrução parcial da saída do útero, havendo a distância de até 2 centímetros entre a borda da placenta e o orifício interno do colo do útero. E a placenta prévia completa, ou maior, que é a obstrução total do orifício interno do colo do útero. Os sintomas da placenta prévia costumam surgir nas grávidas que chegam à segunda metade da gravidez ainda com a placenta com inserção baixa. Nesses casos, até 80% das gestantes apresentam pelo menos um episódio de sangramento vaginal indolor. Entre as mulheres que sangram, 30% têm o primeiro episódio antes da 30ª semana, 30% entre a 31ª e a 36ª e os outros 30% entre a 36ª e o momento do parto. Apenas 10% das mulheres grávidas com placenta prévia não apresentam sangramento vaginal durante a gravidez. O sangramento vaginal provocado pela placenta prévia costuma ser vermelho e vivo. O volume do sangue perdido varia entre pequeno e grande. Em geral, o sangramento para espontaneamente, sem necessidade de nenhum tratamento específico. Bom, não sabe-se exatamente o porquê de algumas mulheres desenvolverem a placenta prévia. Sabemos, porém, alguns fatores que facilitam a sua ocorrência, que no caso são os principais fatores de risco. Parto cesariano ou prévio, já ter tido múltiplas gestações anteriores, ou seja, ser multigesta, gravidez de gêmeos, episódio de placenta prévia em uma gravidez anterior, idade materna acima de 35 anos, que já é uma gravidez de risco, gravidez obtida através de tratamento para infertilidade, histórico de aborto prévio, histórico de cirurgia uterina prévia, tabagismo, uso de cocaína por parte da mãe. De 1% a 6% das grávidas apresentam placenta prévia entre a 10ª e a 20ª semana de gestação. O diagnóstico é habitualmente feito através da ultrassonografia obstétrica. A maioria dessas mulheres é assintomática e, em 90% dos casos, a placenta deixa de ser prévia espontaneamente conforme o útero vai crescendo. Contudo, quanto mais tempo a placenta permanece com implantação baixa, maior é o risco dela estar obstruindo a saída do útero no final da gravidez, de tal forma que, dentre as placentas que apresentam inserção baixa entre a 15ª e a 19ª semana de gestação, apenas 12% permanecem como placenta prévia até o momento do parto. Dentre as placentas que apresentam inserção baixa entre a 20ª e a 23ª semana de gestação, apenas 34% permanecem como PP até o momento do parto. Dentre as placentas que apresentam inserção baixa entre a 24ª e a 27ª semana de gestação, 49% permanecem como PP até o momento do parto. Dentre as placentas que ainda apresentam inserção baixa entre a 28ª e a 31ª semana de gestação, 62% permanecem como PP até o momento do parto. Dentre as placentas que ainda apresentam inserção baixa entre a 32ª e a 35ª semana de gestação, 73% permanecem como PP até o momento do parto. Portanto, um diagnóstico de placenta prévia no início do segundo trimestre de gestação tem um significado diferente do diagnóstico de placenta prévia no final do terceiro trimestre. Enquanto a maioria das mulheres com implantação baixa da placenta no início da gravidez não terão placenta prévia até o final,
Apenas a minoria delas, com a inserção baixa, no terceiro trimestre chegarão ao parto com a saída do útero livre. O tratamento da placenta prévia depende de alguns fatores, sendo os mais importantes se a paciente tem sangramento abundante ou com grande frequência, a idade gestacional e o tipo de placenta prévia. No caso de gestantes assintomáticas ou com sangramento discreto, indica-se repouso e abstenção sexual. O parto é geralmente induzido na 37ª semana. A via do parto depende do tipo de placenta prévia completa ou placenta com obstrução incompleta, mas cuja borda está a menos de 2 centímetros do orifício de saída do colo do útero. São as indicações para o parto cesariano. Por outro lado, as grávidas que têm a borda da placenta a mais de 2 centímetros do orifício de saída do colo uterino podem ser submetidas ao parto vaginal, pois o risco de sangramento é baixo. Se, entretanto, houver a hemorragia, a via deve ser alterada para cesariana. Nos casos de gestante com sangramento vaginal moderado a grande, a gestante deve ser internada e tratada com transfusões sanguíneas. Se a gravidez já tiver 36 semanas, uma cesariana costuma ser realizada. Caso a gravidez tenha menos de 35 semanas, o tratamento inicial costuma ser conservador, havendo a interrupção da gravidez por cesariana apenas se o sangramento não parar ou se o bebê representar sinais de sofrimento. A principal complicação da placenta prévia é a hemorragia, que pode surgir antes, durante ou após o parto. A perda de sangue pode ser volumosa e colocar a vida da gestante e do feto em risco. As gestantes que têm placenta prévia são mais propensas a ter uma placenta que implanta-se profundamente ao útero e acaba por não descolar facilmente na hora do parto. Esse tipo de placenta é chamado de placenta acreta. O risco de sangramento maciço é alto e pode exigir uma histerectomia, remoção cirúrgica do útero, para controlá-lo. Olá, meu nome é Gabriela de Souza Alencar e eu vou falar sobre o descolamento prematuro de placenta. Afinal, o que é o descolamento prematuro de placenta? O DPP, também conhecido como placenta abrupta ou desprendimento placentário, é uma complicação incomum, porém grave, da gravidez, na qual a placenta descola-se parcial ou totalmente do útero antes da hora do parto. A DPP é um problema potencialmente fatal, pois a perda de contato entre a placenta e o útero pode não só privar o bebê de receber oxigênio e nutrientes, como também pode provocar uma hemorragia, levando assim uma voluminosa perda de sangue por parte da mãe. Como é de se imaginar, quanto maior for o descolamento placentário, maior é o risco de surgir um sofrimento fetal. Apesar de não conseguirmos explicar de forma detalhada os mecanismos fisiopatológicos que levam ao descolamento prematuro de placenta, já conhecemos vários dos nossos fatores de risco. Os mais importantes são hipertensão arterial, que cerca de 40% dos casos de DPP ocorrem em gestantes hipertensas. Pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Gestantes com pré-eclâmpsia têm até 5 vezes mais risco de terem descolamento de placenta. Uso de cocaína. O consumo de cocaína aumenta o risco de placenta abrupta em até 10 vezes. O tabagismo, que gestantes que fumam têm cerca de 2,5 vezes mais chances de terem DPP. Descolamento prematuro em gravidez anterior. Nessas gestantes, os riscos de placenta abrupta é até 12 vezes maior. Rompimento precoce da bolsa d'água. O rompimento da bolsa antes da hora do parto é um importante fator de risco para DPP, pois o rápido esvaziamento do líquido causa súbita descompressão do útero, favorecendo o seu descolamento. Idade acima de 40 anos. Quanto mais idade tiver a gestante, maior é o risco de placenta abrupta. O descolamento prematuro de placenta é bem mais comum em grávidas com mais de 40 anos, mas os riscos já começam
a se elevar a partir dos 35 anos. Os distúrbios de coagulação sanguínea. Qualquer condição que prejudique a capacidade de coagulação do sangue aumenta o risco de desprendimento placentário. Amniocentese. Pode acontecer a ocorrência de sangramento reto placentário, o que aumenta o risco do desprendimento da placenta. Gravidez gemelar. A súbita descompressão uterina após o nascimento do primeiro bebê pode fazer com que a placenta desprenda-se enquanto o segundo bebê ainda está dentro do útero. A classificação da DPP. A DPP pode ser classificada em 4 classes de acordo com a sua gravidade. A classe 0, que é a DPP assintomática, ocorre quando a gravidez decorre sem problema e o médico só descobre que houve descolamento prematuro de placenta após o parto, ao observar a existência de coágulos de sangue aderidos à placenta. A classe 1, DPP leve, que acontece em cerca de 40% dos casos. O sangramento vaginal é nulo ou apenas discreto. O útero não apresenta-se contraído e não há alterações na frequência cardíaca ou na pressão arterial da mãe. Nestes casos, também não há nenhum grau de sofrimento para o feto. A classe 2, que é a DPP moderada, que acontece em cerca de 27% dos casos. Casos nos quais o sangramento vaginal é ausente ou moderado, o útero encontra-se moderadamente contraído, a mãe tem aumento da frequência cardíaca e a pressão arterial pode apresentar episódios de queda quando a paciente encontra-se de pé. Nesses casos, o bebê apresenta sinais de sofrimento fetal. Os níveis de fibrogênios costumam estar reduzidos. A classe 3, que é a DPP grave, que acontece em cerca de 24% dos casos. Casos nos quais o sangramento vaginal é ausente ou intenso. O útero encontra-se muito contraído, a mãe apresenta choque circulatório e o feto evolui para o óbito. Os níveis fibrogênio estão muito baixos e a mãe continua a apresentar dificuldades para coagular o sangue. Os sintomas. O desprendimento placentário costuma ocorrer no último trimestre da gestação, especialmente nas últimas semanas antes do nascimento. Os sinais e sintomas clássicos da placenta abrupta são o sangramento vaginal, que 80% das gestantes com DPP apresentam sangramento vaginal, porém, há também os casos de descolamento no qual o sangue fica retido entre a placenta e o útero, não havendo exteriorização do mesmo pela vagina. Dor abdominal ou lombar, que acontece em 70% das mulheres que têm DPP. Contração uterina de forte intensidade e grande frequência, que apenas 35% das mulheres que têm placenta abrupta apresenta esse sintoma. A conduta perante um desprendimento placentário varia de acordo com a gravidade do quadro, da idade gestacional do feto e das condições clínicas da mãe e do bebê. Em caso de feto falecido, caso o deslocamento placentário tenha sido grave e o feto não tenha resistido, o parto precisa ser induzido para evitar que complicações maternas surjam. Se a mãe estiver clinicamente estável,
O parto pode ser por via vaginal. Caso a mãe esteja instável, o parto é feito por cesariana. Em caso de feto vivo, porém com sinais de sofrimento, a conduta médica correta é induzir o parto através de uma cesariana. Não existe tratamento que faça a placenta voltar a se ligar ao útero. Portanto, se o bebê está sob risco de morte por falta de oxigenação, a única solução é retirá-lo o mais rápido possível. Em caso de feto vivo com mais de 34 semanas e sem sinais de sofrimento. Se a gravidez já tiver pelo menos 34 semanas, o mais seguro é induzir o parto a curto prazo, mesmo que o bebê não apresente naquele momento sinais de sofrimento. Descolamentos pequenos podem se transformar em grandes de uma hora para outra e sem aviso prévio. Em caso de feto vivo com menos de 34 semanas e sem sinais de sofrimento. Se a mãe e o feto estão bem, a conduta mais utilizada é a internação hospitalar da mãe para a vigilância. Corticoides são administrados para acelerar a maturação pulmonar do feto, o que aumenta a sua chance de sobreviver caso um parto prematuro tenha a ser induzido. Sobre a prevenção. Realizar adequadamente o pré-natal, que consiste em ir em todas as consultas, realizar todos os exames e orientações solicitadas pelo obstetra, fazer o controle da pressão arterial ou de outras doenças, como infecções, por exemplo, evitar atividades que podem causar traumas na região abdominal ou nas costas. A ruptura prematura das membranas ovulares, também conhecida como amenorrexe, e ruptura prematura da bolsa das águas, é denominada como a ruptura espontânea das membranas amniótica e coriônica, comprovadamente antes do início do trabalho de parto, independentemente da idade gestacional. As membranas e o líquido amniótico funcionam como uma barreira de proteção que geram um ambiente estéril fundamental para a proteção, crescimento e desenvolvimento fetal. Além disso, a cavidade amniótica gera um ambiente propício para o correto desenvolvimento dos pulmões fetais. Diversas são as etiologias apontadas como causadoras da ruptura prematura das membranas ovulares. Entretanto, na maioria das vezes, a etiologia não é identificada. De acordo com as principais literaturas, a infecção no trato genital inferior e a inflamação são as causas mais comuns. Podemos dividir a etiologia da ruptura prematura das membranas ovulares em espontâneas e iatrogênicas. A etiologia iatrogênica ocorre em procedimentos invasivos intrauterinos, como, por exemplo, em cirurgias cervicais. Em relação à etiologia espontânea, a ruptura iatrogênica tem o melhor prognóstico, visto que o local de ruptura menor ocorre longe da cervice e geralmente em membranas saudáveis. A ruptura prematura das membranas ovulares espontânea é multifatorial, envolvendo fatores mecânicos, cervicais, imunológicos e da estrutura da membrana. Sabemos que um dos principais fatores da ruptura prematura das membranas ovulares é a infecção intrauterina, responsável por 50% dos casos. Na presença de infecção, os micro-organismos estimulam a liberação de citocinas inflamatórias, como as interleucinas, principalmente
a interleucina 1 e a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Essas substâncias atraem leucócitos e macrófagos, estimulando-os a produzir elástases, que por sua vez destrói a matriz extracelular cervical. Além disso, estimulam a produção de prostaglandina, e a prostaglandina estimula as contrações uterinas e a degradação da matriz extracelular das membranas, levando assim ao seu rompimento. Em resumo, bactérias produzem enzimas proteolíticas que promovem o enfraquecimento da membrana e, consequentemente, rotura. A rotura prematura das membranas ovulares se dá em 1 a cada 20 gestações. A pré-termo corresponde a 8% e a precoce equivale a 3%, sendo que esse último caso é responsável por 45% dos partos pré-termos e por 20% dos óbitos parietais. Os óbitos parietais podem ocorrer por conta de infecções, sofrimento fetal e hemorragia intraventricular. Quanto à morbidade materna, ocorre por infecções intrauterinas e descolamento prematuro da placenta. A ruptura prematura das membranas ovulares pode ser classificada como pré-termo, precoce, oportuna e tardia. A pré-termo ocorre antes das 37 semanas de gestação. A precoce se dá no início do trabalho de parto. A oportuna ocorre ao final do período de dilatação e a tardia é concomitante à expulsão fetal. Tipicamente, a não ser que ocorram complicações, o único sintoma da RPMO é o extravasamento ou jorro súbito de líquido por via vaginal. Mas informações foram coletadas pelas entrevistadoras do Hospital de Rio Grande por meio de um questionário pré-codificado semi-aberto nas 2 maternidades da cidade durante a internação hospitalar. Nas primeiras 72 horas após o parto, foram avaliados retrospectivamente os sinais e sintomas apresentados pelas gestantes anteriores à internação hospitalar, como perda de líquido, sangue ou a presença de contrações uterinas. A história clínica e o exame físico são extremamente importantes para o diagnóstico. Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico através da história da saída abundante de líquido pela vagina, sendo confirmado pela visualização da saída de líquido do colo uterino com o exame especular com ou sem a manobra de Valsalva. No exame físico, observa-se a saída de líquido pelos genitais externos, pelos pubianos e a presença de vernix. O exame especular permite observar a saída de líquido pelo orifício externo do colo e estimar apagamento e dilatação do mesmo. Quando não observamos a saída de líquido, podemos observar o feto pelo abdômen materno, enquanto observamos o colo pelo exame especular. Como o toque aumenta o risco de infecção, ele deve ser realizado o menor número de vezes possível, a não ser que a paciente já esteja em trabalho de parto. Tratamento: parto se houver comprometimento fetal, infecção ou idade gestacional maior ou igual a 34 semanas. Caso contrário, monitoramento de perto, repouso pélvico, antibióticos e algumas vezes corticoides. O controle da ruptura prematura das membranas ovulares requer comparar o risco de infecções quando o parto é postergado com o risco de maturidade fetal quando o parto é imediato. Nenhuma dessas estratégias é correta, mas geralmente o parto deve ser imediato quando houver sinais de infecção ou de comprometimento fetal. Por exemplo, resultados preocupantes e persistentes nos testes fetais, sensibilidade uterina e febre. Caso contrário, poderá ser postergado por um período variável,
se os pulmões fetais ainda estiverem imaturos ou o trabalho de parto se iniciar de modo espontâneo, tardiamente na gestação. Para a prevenção, faça manejo conservador, corticoides, repouso relativo, antibióticos, tocólise de curta duração se necessária, ação seriada para amnionites, trabalho de parto, DPP, bem-estar e crescimento fetal. Parto se amnionites ou comprometimento fetal ou 34 semanas. Profilaxia, realizar na maioria das gestantes em trabalho de parto prematuro ou ruptura prematura das membranas ovulares com mais de 18 horas de duração, exceto nas que têm cultura negativa para EBH nas 5 semanas anteriores ao trabalho de parto. Nas gestantes com ruptura prematura das membranas ovulares que estiverem em trabalho de parto e nas quais o tempo da ruptura ultrapassar 18 horas, deverá ser feita a profilaxia da sepse neonatal precoce pelo SGB, que é a bacteriúria por Streptococcus beta-hemolítico. Para o prognóstico, devemos prosseguir a conduta expectante. Repouso relativo, curva térmica de 4 horas, observar a presença de contrações uterinas, hemograma 2 vezes por semana ou se aparecerem sinais de infecção. Ao escuta da BCF de 2 a 3 vezes por dia. Mobilograma, cardiografia basal, diária ou no mínimo 2 vezes por semana. Perfil biofísico fetal diário para gestantes com ILA. Avaliação de volume de líquido amniótico por ecografia de 2 em 2 dias. Hidratação oral de 3 a 4 litros de água por dia, antibióticos profiláticos e corticoides. Cuidados de enfermagem. Risco de feto em crescimento desproporcional evidenciado pela ruptura prematura das membranas ovulares. Meta: prevenir o déficit de crescimento fetal. Cuidados de enfermagem. Orientar sobre a ingesta hídrica, bem como a alimentação balanceada. Risco de infecção evidenciado pela RPMO. Meta: acautelar a infecção pelo canal vaginal. Cuidados de enfermagem, monitorar sinais de sangramento, avaliar o batimento cardíaco fetal, investigar sobre movimentação fetal e repouso no leito. Curiosidade: o tempo entre a ruptura das membranas e o início do trabalho de parto é chamado de tempo de latência e é considerado prolongado se for maior que 24 horas. É uma importante causa dos partos prematuros, complicações infecciosas materno-fetais, hipoplasia pulmonar, deformidades de membros e sequelas neurológicas fetais. Oi, meu nome é Carol e agora eu vou falar sobre a prematuridade. A prematuridade é um processo que se inicia muito antes da gestação. Ele pode ser determinado por fatores socioeconômicos, estilo de vida e de trabalho, que interagem de maneira complexa com os fatores biológicos, podendo assim levar uma gestação e um parto prematuro. A Organização Mundial da Saúde define como pré-termo toda criança que nasce antes de 37 semanas e pode ser assim uma gestação de 37 semanas completa. A prematuridade é uma síndrome complexa e tal deve ser abordada com várias maneiras de prevenção. O grau de prematuridade é determinado pela idade gestacional e frequentemente se associa a quadro de desnutrição fetal. A etiologia do nascimento pré-termo não é muito bem conhecida. A prematuridade tem causas multifatoriais, sendo elas de origem inevitáveis e evitáveis. O parto prematuro pode ser dividido em 3 grupos, sendo ele o parto prematuro indicado por razões maternais ou fetais, o parto prematuro espontâneo com a membrana íntegra ou o parto prematuro com a ruptura prematura das membranas. Cerca de 45% dos partos prematuros são espontâneos, 25% seguem o RPMP e os outros 30% é indicação do médico por fatores maternais ou fetais. Outro fator muito importante é a gestação múltipla, que existe uma probabilidade de ter um parto prematuro. A RPMP é definida como amenorrex espontânea que ocorre antes da 37ª semana. Ela acontece
1 hora antes do início das contrações. Fatores de risco. Os fatores de risco estão relacionados à etiologia. Eles podem ser divididos em 3 classificações: epidemiológicos, obstétricos e ginecológicos. Dentro da classificação epidemiológicos, eles podem ser fatores socioeconômicos, desnutrição, gravidez indesejada, pré-natal inadequado, estresse, tabagismo e drogas. Já na classificação obstétrica, pode ser malformação fetal, partos prematuros anteriores, RPMO, DPP, placenta prévia, alterações hormonais, progesterona, infecção amniótica, entre outros. E por último, na classificação ginecológica, existe a amputação do colo uterino, a malformação uterina e também miomas. Tipos de prematuridade. Quando o bebê nasce antes de 38 semanas, é considerado como prematuro, pré-termo. Porém, existem níveis de prematuridade, que são definidas de acordo com a idade gestacional do período que ele nasceu. Existem 3 tipos de prematuridade: a prematuridade extrema, a prematuridade moderada e a prematuridade limítrofe. Prematuro extremo. O bebê prematuro extremo vai nascer antes da 30ª semana e também vai precisar de muitos cuidados após nascer. Ele vai ser levado para uma UTI neonatal e vai ficar em uma incubadora. Ele também vai precisar se alimentar por uma sonda gástrica e vai ter que tomar banho de luz todo dia para tirar a cor amarelada da pele, a ICTRI. Prematuro moderado. O bebê prematuro moderado vai nascer entre a 31ª semana até a 35ª semana. Ele também vai precisar de muitos cuidados, como o bebê prematuro extremo, pois o seu sistema imunológico e o seu sistema respiratório não desenvolveram completamente. Ele também vai precisar ficar na incubadora, pois eles retêm muito calor pela cabeça. Prematuro limítrofe. O bebê prematuro limítrofe vai nascer entre a 36ª semana e a 37ª semana. Esse bebê também vai precisar de muitos cuidados, porém vai precisar de cuidados específicos. Ele poderá sair da incubadora por mais tempo e também poderá ter contato com a mãe e também ser amamentado. É importante dizer que os cuidados e as necessidades que o bebê poderá ter ao longo de sua vida vai depender de um caso para outro, mas somente o médico poderá definir os procedimentos e os tratamentos que esse bebê vai precisar. Quando a gestante entra em trabalho de parto prematuro, o corpo manifesta alguns sintomas. Se a gestante entrar em trabalho de parto antes da 37ª semana, é imprescindível ir para o hospital. Alguns dos sintomas são dor nas costas, na parte inferior das costas, vazamento vaginal, contrações a cada 10 minutos ou antes, náuseas, vômitos ou diarreia, dores abdominais, sangramento leve ou hemorragia vaginal, pressão na pelve ou na vagina, entre outros. O parto. Cerca de 20% dos partos prematuros são planejados, por causa da condição da mãe ou dos bebês. Em alguns casos, para não causar estresse. E também ele pode ser induzido. Outros 30% são por causa da ruptura das membranas. E a outra metade é quando inicia o trabalho de parto. Caso seja diagnosticado que a gestante está entrando em trabalho de parto prematuro, será necessário realizar algumas medidas para retardar esse processo. São eles: medicação de sulfato magnésio no início do tratamento,
e outra dose menor 12 ou 24 horas depois do início do tratamento. Outro medicamento que será necessário também a gestante tomar é o corticoide, que tem como objetivo amadurecer os pulmões do bebê. E por último, a realização da cerclagem uterina como objetivo manter o feto dentro do útero por mais tempo. O tipo de parto que será realizado em um bebê prematuro, dependendo se for cesárea ou normal, dependerá muito do estado de saúde do bebê e da gestante. Segundo o FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações Ginecológicas e Obstétricas, deverá ser levado em conta alguns fatores para que seja decidido como o bebê irá nascer, sendo eles o período gestacional, o peso do feto, a posição do bebê e também a integridade das paredes uterinas. As possíveis complicações do parto prematuro. As possíveis complicações do parto prematuro dependerá muito da idade gestacional do feto, podendo ser elas as complicações da 23ª semana até a 25ª semana do parto, pode ser paralisia cerebral, cegueira ou surdez. Já as complicações na 26ª semana e a 27ª são falta de controle motor, dificuldade visual, dificuldade em aprender, asma crônica, entre outras. Já as complicações da 29ª semana até a 31ª semana são formas leves de paralisia cerebral e dificuldades visuais. Por último, os bebês que nascem entre a 34ª semana até a 36ª semana têm mais chances de se desenvolverem melhor como os que nascem com a data prevista regular. Eles podem apresentar dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem. O prognóstico. O prognóstico ele varia de acordo com a presença e a gravidade das complicações, mas geralmente a mortalidade e a probabilidade dessas complicações diminui consideravelmente com o aumento da idade gestacional e o peso de nascimento, ou seja, a sobrevivência sem comprometimento de recém-nascidos e o peso extremamente baixo ao nascer. Houve um aumento drástico no índice de sobrevivência e no desfecho global de recém-nascidos prematuros nas últimas décadas. Porém, problemas como atraso de desenvolvimento, paralisia cerebral, problemas de audição e visão, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH e distúrbios de aprendizagem ainda ocorrem com maior frequência em bebês nascidos pré-termos do que bebês nascidos a termo. Os fatores mais importantes para determinar o desfecho são o peso ao nascimento, o grau de prematuridade, o fato da mãe ter ou não ter recebido corticosteroides nas 24 a 48 horas antes de um parto prematuro e as complicações que surgem após o nascimento. O sexo do bebê também afeta a probabilidade de um bom desfecho. O prognóstico em meninas é melhor que em meninos com o mesmo grau de prematuridade. A sobrevivência é de fato rara se o bebê tiver nascido com menos de 23 semanas de gestação. É possível que bebês nascidos entre 23 a 24 semanas de gestação sobrevivam, mas com pouco funcionamento neurológico normal. Na maioria das vezes, os bebês nascidos após a 27ª semana de gestação sobrevivem com o funcionamento neurológico normal. Tratamento das complicações. O tratamento da prematuridade, ele inclui manejar as complicações que são causadas por órgãos subdesenvolvidos. Todos os distúrbios específicos são tratados conforme necessário. É possível que bebês recém-nascidos, prematuros, recebam tratamentos que ajudam com problemas de respiração, como a ventilação mecânica para a doença pulmonar, tratamento surfactante, antibióticos para infecção, transfusões de sangue para anemia e cirurgia a laser para doença ocular. Ou é possível que ele precise fazer estudos de imagens especiais, como o ecocardiograma para problemas cardíacos. Prevenção.
Embora os cuidados pré-natais precoces e adequados geralmente sejam importantes, não há boas evidências que esses cuidados ou quaisquer outras intervenções diminuam a incidência de parto pré-termo. Receber esses cuidados em intervalos regulares, juntamente com a identificação e o tratamento eventuais de fatores de risco ou as complicações da gravidez e cessar o tabagismo, podem ser a melhor abordagem para reduzir o risco de haver prematuridade. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando o fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Um pré-natal, quando iniciado precocemente, pode detectar problemas maternos ou fetais que possam desencadear o parto prematuro. O pré-natal está disponível em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, gratuitamente. Prevenção do trabalho de parto prematuro. As medidas preventivas do trabalho de parto prematuro se baseiam em 3 níveis de ação. A prevenção primária, que é a identificação e o tratamento de fatores de risco. A secundária, que é o diagnóstico precoce do trabalho de parto. E a terciária, que são as intervenções para minimizar as principais complicações do nascimento prematuro. A maioria dos esforços está concentrada na prevenção terciária, a utilização de tocólise e corticoide. Tais medidas reduzem a mortalidade e a morbidade perinatal, mas a incidência do parto prematuro permanece alta. Avanços na prevenção primária e secundária seguidos de novas estratégias são necessários para diminuir a incidência de haver parto prematuro e prevenir as doenças associadas à prematuridade. Exames complementares. Todo paciente com trabalho de parto prematuro deve se submeter aos seguintes exames: hemograma completo, sumário de urina e orocultura, bacteroscopia e exame a fresco do conteúdo vaginal, ultrassonografia obstétrica da medição do colo uterino e, por último, cardiotocografia se a gestação for maior que 28 semanas. A restrição de crescimento intrauterino é uma condição em que o feto tem um peso menor do que deveria porque não está crescendo normalmente dentro do útero. Frequentemente, o atraso do crescimento coloca o bebê em risco de problemas de saúde durante a gravidez, parto e após o nascimento. Eles incluem baixo peso ao nascer, sofrimento fetal durante o trabalho de parto, diminuição dos níveis de oxigênio, hipoglicemia, baixa resistência à infecção, baixos scores de Apgar, que é a avaliação física após o nascimento, aspiração de mecônio, problema de manutenção de temperatura corporal, contagem anormalmente alta de glóbulos vermelhos e, nos casos mais graves, a restrição de crescimento intrauterino pode levar ao óbito. Da mesma forma, a restrição de crescimento intrauterino também pode causar problemas de crescimento a longo prazo. A restrição de crescimento intrauterino tem várias causas diferentes. Uma causa comum é a insuficiência placentária, uma vez que a placenta é o tecido que une a mãe e o feto. Ela transporta oxigênio e nutrientes para o bebê e permite também a passagem de resíduos do bebê para a circulação da mãe. Além disso, a restrição de crescimento intrauterino também pode ocorrer como resultado de certos problemas de saúde na mãe, como por exemplo, diabetes avançado, pressão alta ou doenças cardíacas, infecções como rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose e sífilis, doença renal ou doença pulmonar, desnutrição ou anemia, anemia falciforme, fumar, beber álcool ou abusar de drogas. A principal manifestação da restrição de crescimento intrauterino é um feto pequeno para a idade gestacional. Às vezes isso pode ser identificado na consulta de pré-natal, simplesmente por meio da medida da altura uterina, ou durante um exame de ultrassom, quando o peso estimado do feto está abaixo do percentil 10. Dependendo da causa da restrição de crescimento intrauterino, o bebê pode ficar pequeno em todo o corpo, proporcionalmente, ou apresentar uma redução maior do abdômen, parecendo mais desnutrido. Dessa forma, ele pode ser magro e pálido e ter pele seca e solta.
Igualmente, o cordão umbilical é muitas vezes fino e opaco, em vez de espesso e brilhante como normalmente se espera. Entretanto, nem todos os bebês que nascem pequenos têm restrição de crescimento intrauterino. Em contrapartida, uma parte da população é naturalmente pequena, sem que nenhum problema esteja impedindo seu crescimento. Os médicos têm muitas maneiras de estimar o tamanho dos bebês durante a gravidez. Um dos mais simples e comuns é medir a distância do fundo do útero da mãe até a pub. Após a 20ª semana de gestação, a medida em centímetros geralmente corresponde ao número de semanas de gestação. Logo, uma medida abaixo do esperado pode indicar que o bebê não está crescendo como deveria. Outro método para verificar o crescimento fetal é a ultrassonografia. Com o intuito de teimar o peso fetal, o ultrassom pode ser usado para medir a cabeça, o abdômen e o fêmur do bebê. Com estas medidas, o médico pode estimar o peso do bebê e comparar o valor encontrado com curvas de referência. O ultrassom também pode ser usado para determinar a quantidade de líquido amniótico que está no útero. Uma baixa quantidade de líquido amniótico poderia sugerir uma restrição de crescimento intrauterino. Além do exame de ultrassom de rotina, o médico pode também utilizar uma avaliação Doppler fluxométrica. O fluxo Doppler é uma técnica que utiliza ondas sonoras para medir a quantidade e a velocidade de fluxo sanguíneo dentro dos vasos sanguíneos. Os médicos podem usar este teste para verificar o fluxo de sangue no cordão umbilical e vasos no cérebro do bebê. Não existe um tratamento específico para restrição de crescimento intrauterino. Algumas drogas já foram avaliadas, testadas como possível método de tratamento, mas estudos não conseguiram mostrar vantagem na sua utilização. O manejo desta condição é feito por meio da escolha do melhor momento para realizar o parto. O médico terá que avaliar o risco de continuar a gestação versus o risco de um parto prematuro. Além disso, terá que decidir se é necessário usar corticoides para amadurecer os pulmões do bebê. Embora a restrição de crescimento intrauterino possa ocorrer mesmo quando a mãe está perfeitamente saudável, há coisas que as mães podem fazer para reduzir o risco de restrição de crescimento intrauterino e aumentar as chances de uma gravidez saudável, como, por exemplo, comparecer a todas as consultas de pré-natal, igualmente controlar os movimentos do bebê, visto que um bebê que não se move com frequência ou que para de se movimentar pode ter algum problema. Verificar se os medicamentos que você usa são adequados para mulheres grávidas. Ter uma alimentação adequada, descansar bastante. Em síntese, praticar hábitos de vida saudável. E se você bebe álcool, toma drogas ou fuma, parar antes de engravidar. Daqui a pouco a gente vai ver a mamãe, tá? Tá bom?